A gente abre o portal de notícias e tá lá estampado na manchete. O dólar subiu, o dólar caiu, o euro bateu recorde. Pois é, isso já virou quase um ruído de fundo no nosso dia a dia, né? Totalmente. Mas vamos pensar na prática. O que isso significa para uma produtora de café especial lá do sul de Minas, que acabou de fechar a primeira venda para uma cafeteria em Berlim? Exato. Como ela garante que os euros daquela venda vão de fato chegar na conta dela aqui no Brasil? Essa é a pergunta de $1 milhão. Ou de euros, no caso. Boa. Porque por trás daquela notícia sobre a cotação, existe toda uma engrenagem, uma arquitetura de confiança construída ao longo de décadas para fazer o comércio global girar. Arquitetura da confiança. Gostei disso. E entender como esse dinheiro cruza fronteiras não é só para gigantes da exportação. É entender a base de como o mundo faz negócios. É exatamente essa arquitetura que a gente vai tentar desmontar hoje. A gente se baseou num material sobre gestão de operações de exportação e a nossa missão é essa: entender a mecânica por trás do câmbio e dos pagamentos. Vamos lá. Ok, então vamos começar pelo alicerce de tudo, a taxa de câmbio. A gente acha que sabe o que é, mas o que ela representa de verdade numa operação comercial. Olha, na sua forma mais pura, é o preço de uma moeda expresso em outra. Se eu preciso de R$ 5 para comprar $1, a taxa de câmbio é de 5 para 1. Simples assim. Simples assim. Onde a coisa começa a ficar mais interessante é quando a gente analisa as flutuações, a tal da valorização e desvalorização da nossa moeda, o real. O real fica mais forte e eu preciso de menos reais para comprar $1. A taxa cai de 5 para, sei lá, 4,80. Isso. O real enfraquece e eu preciso de mais reais. A taxa sobe de 5 para 5,20. Até aí tudo bem. Perfeito. Agora, como isso impacta a nossa produtora de café lá em Minas? O senso comum nos diz que um real forte é ruim para exportar. Exatamente. O café brasileiro fica mais caro em euros ou dólares lá fora, perde competitividade, é o que a gente sempre ouve. Pois é. Mas o nosso material de base, ele aponta uma perspectiva um pouco diferente. Quase contraintuitiva, na verdade. Como assim? Ele sugere que uma valorização cambial poderia ser um incentivo à exportação. Peraí, isso parece um curto-circuito na cabeça. Como pode? É uma ótima observação. A chave para entender esse aparente paradoxo é a perspectiva. A fonte parece analisar a situação do ponto de vista estritamente financeiro de uma venda que já foi realizada. Nossa produtora fechou a venda por $1.000 quando o câmbio estava em R$ 5. A expectativa dela é receber R$ 5.000, certo? Certo. Se, no dia do pagamento, o dólar subisse para 5,20, ela receberia R$ 5.200, mais reais pelo mesmo produto. Pela lógica da fonte, esse seria o incentivo. Entendi. A análise da fonte é uma fotografia do momento da conversão do dinheiro de um contrato já fechado. Isso. Não é uma análise sobre a competitividade para fechar novos negócios. O senso comum olha a prateleira lá em Berlim. A fonte olha o extrato bancário aqui no Brasil. Você separou as duas coisas perfeitamente, é isso. Uma coisa é estratégia comercial, outra é a otimização financeira de uma transação. Faz todo sentido agora. E falando em transação específica, isso leva a uma questão. Qual taxa de câmbio é usada oficialmente? Não é a que aparece no Google em tempo real, né? De jeito nenhum, seria um caos. Precisa haver uma referência, uma âncora. E essa âncora tem nome: taxa PETAX. PETAX, isso. Ela é divulgada pelo Banco Central do Brasil. O importante é entender que a PETAX não é uma cotação de momento. Ela é uma média das taxas praticadas pelos grandes players do mercado ao longo do dia. Tipo, uma média do dia. Exato. É como se o Banco Central tirasse 4 fotos do mercado em horários diferentes e no fim do dia calculasse a média delas. Isso dá mais estabilidade. Entendi. E como a nossa produtora de café usa isso na prática? É o padrão ouro para a burocracia da exportação. O valor em reais da mercadoria que precisa ser declarado no documento oficial, o registro de exportação. Tem que usar a PETA-X de compra do dia útil anterior à emissão do registro.
E todos esses dados vão para um sistema chamado Sisbacen. Sisbacen, nossa, soa como algo saído de um filme de ficção científica. E, de certa forma, pense no Sisbacen como o grande sistema nervoso digital do nosso sistema financeiro. É por ele que o Banco Central monitora em tempo real todo o fluxo de moeda estrangeira que entra e sai do país. Uau! É uma ferramenta de controle e transparência, então? Total. Garante que todas as operações sigam a mesma régua. Ok, então nossa produtora mineira usou a Petax do dia anterior, preencheu a papelada, o contrato está assinado. Agora vem a parte que parece mágica. Como os euros do comprador em Berlim chegam de forma segura aqui no Brasil? Porque não dá para mandar para uma lote, né? Risos, definitivamente não. É aqui que entram as modalidades de pagamento, que são, na essência, diferentes acordos sobre o nível de risco que cada lado está disposto a correr. Certo. E para nossa Café Sabor da Serra, que está na primeira venda para o cliente alemão, a segurança é tudo. Imagino que a primeira opção seja o pagamento antecipado. O nome já diz tudo. O importador alemão pagaria 100% do valor antes mesmo do café ser embarcado no navio. Para a exportadora, risco zero. O cenário dos sonhos. Exato. Mas agora se coloque no lugar do comprador em Berlim. Ele faria uma transferência internacional alta para uma empresa que nunca viu na vida, só na confiança? Difícil. É um salto de fé gigantesco. Ele provavelmente diria: Nein, danke. Pois é. Ele precisa de alguma garantia de que não vai ficar a ver navios, literalmente. Então, qual seria o meio termo? Uma solução que proteja os dois. Aí entra a modalidade mais comum para novos parceiros, o pagamento à vista, que tem um nome mais técnico que é cobrança documentária à vista. Cobrança documentária. Isso. E aqui os bancos entram em cena como os grandes fiadores da operação. Como funciona esse balé? A Café Sabor da Serra embarca o café no Porto de Santos. O navio parte para Hamburgo. Ao mesmo tempo, ela entrega todos os documentos de embarque, que são a escritura daquela carga, para o banco dela aqui no Brasil. Ok. Esse banco envia os documentos para um banco parceiro na Alemanha com uma instrução clara. Só entregue estes papéis para o comprador quando ele pagar. Aham. Então os documentos são a chave do cofre. Exatamente. O comprador alemão pode até ver o navio atracado no porto, mas sem aqueles papéis, ele não consegue liberar a mercadoria na alfândega. A carga fica legalmente presa. Perfeito. O banco funciona como um guardião neutro. Ele segura a chave da mercadoria, que são os documentos, até ter a certeza de que o dinheiro está na mão. Assim que o importador paga, o banco libera os documentos e transfere o dinheiro. É uma solução elegante que mitiga o risco para ambos. Ninguém precisa confiar cegamente no outro. Eles confiam no sistema bancário. Exato. É a arquitetura da confiança em ação. Faz todo sentido. Agora, vamos avançar no tempo. A Café Sabor da Serra e a Cafeteria de Berlim já estão no 3º ano de negócios. A confiança cresceu. Aham. O comprador alemão, para melhorar o fluxo de caixa dele, pede para pagar 60 dias depois de receber o café. Aí a gente entra no território do crédito, certo? Precisamente. Entramos no pagamento a prazo ou cobrança documentária a prazo. A mecânica é parecida, mas com uma diferença crucial. Qual? Em vez de pagar para retirar os documentos, o importador alemão vai ao banco e assina um documento, geralmente uma letra de câmbio, onde ele se compromete formalmente a pagar na data futura combinada. Então ele não paga na hora, mas dá uma garantia formal. Eu prometo que vou pagar. E o banco só libera os documentos depois que ele assina esse compromisso. Isso, mas aqui o risco para a nossa exportadora aumenta, né? Ela já entregou o café e agora tem uma promessa de pagamento. E se o cara não honrar o compromisso? Pois é. É por isso que, antes de aceitar, o banco intermediário geralmente faz uma análise de crédito do comprador, um pente fino na saúde financeira dele. É uma venda baseada em crédito e confiança, mas com o banco ajudando a calcular o risco. Entendi. É uma evolução natural da relação. Agora vamos para o último estágio. A nossa Café Sabor da Serra cresceu tanto que agora ela vende uma máquina de torrefação industrial, um projeto de 2 milhões de euros. Nossa! O pagamento disso não vai ser em 60 dias. De jeito nenhum. Para vendas de alto valor assim, com bens de capital, máquinas, equipamentos, a gente entra na 4ª modalidade,
as exportações financiadas. Financiadas. Isso. Estamos falando de prazos de pagamento que superam 360 dias. Podem chegar a anos. O comprador precisa de financiamento. E quem financia? O exportador não tem como bancar isso sozinho. Exato. É aqui que entram linhas de crédito de fomento, como o PROEX do governo e o próprio BNDES. São mecanismos para que a indústria brasileira possa competir de igual para igual, oferecendo não só um bom produto, mas também condições de pagamento atraentes. E como o Banco Central fica de olho nessas operações de crédito gigantescas e de longo prazo? Através de mais uma sigla importante, o ROF, Registro de Operação Financeira, ROF. Qualquer operação de crédito externo com prazo superior a 1 ano precisa ser registrada eletronicamente no Banco Central através do ROF. É a forma de o país saber exatamente quanto tem para receber do exterior no futuro. Incrível. Passamos pela taxa por pagamentos imediatos, com prazo, até financiamentos milionários. Mas me parece que, independentemente da complexidade, existe um elemento que é a espinha dorsal de tudo isso. E você está absolutamente certo. A resposta está numa frase do nosso material base que resume tudo. A segurança do exportador está na documentação de embarque. A papelada. No final, tudo se resume à boa e velha papelada. Em grande parte, sim. Mas não é só burocracia, é poder. Pensa bem, no pagamento à vista, os documentos são a moeda de troca pelo dinheiro. No aprazo, são a alavanca para obter a promessa de pagamento. Certo. A fonte é categórica. Sem a posse dos documentos corretos, o conhecimento de embarque, a fatura comercial, o importador simplesmente não consegue desembaraçar e nacionalizar os produtos. É como vender um carro. Você pode até dar a chave para o comprador fazer um test drive, mas enquanto o documento de transferência não for assinado, o carro continua sendo seu. Analogia perfeita. A mercadoria pode cruzar o oceano, o dinheiro pode estar do outro lado do mundo, mas quem tem o controle legal da operação é quem detém os documentos. Ok, vamos amarrar as pontas dessa nossa conversa. Primeiro, entendemos que a referência para o câmbio nas exportações não é um valor flutuante, mas uma âncora estável, a PETAX. Isso, calculada pelo Banco Central. Depois, navegamos pelas modalidades de pagamento, que funcionam como uma escada de confiança e risco, do antecipado, o mais seguro para o vendedor, Passando pelo à vista, com os bancos no meio, até o a prazo, que já é uma operação de crédito, e as exportações financiadas, para os grandes negócios. exato. E, por fim, a grande peça que conecta tudo, a documentação de embarque. Ela não é um detalhe, mas o instrumento de poder que garante a segurança do exportador. E isso nos deixa com uma reflexão final. Nós analisamos uma arquitetura de confiança muito bem estabelecida, baseada em bancos, registros oficiais e, crucialmente, documentos. A questão que fica é como essa estrutura, desenhada para um mundo de containers e navios, conversa com a nova realidade do comércio digital, das transações instantâneas, dos marketplaces globais e das criptomoedas. Boa pergunta. Onde a formalidade de uma letra de câmbio em papel timbrado encontra a velocidade de um clique para pagar no comércio do século XXI. A resposta para essa pergunta está sendo escrita agora e vai redefinir o que significa confiança no comércio global.